Bem-vindos, meu nome é Matheus Abelha, eu vou ser o professor de vocês de matemática do módulo 2 e nessa primeira aula a gente vai ver trigonometria. E eu vou dividir essa primeira aula em 3 vídeos, sendo esse o primeiro razões trigonométricas, o segundo seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis e o terceiro uma aula de aplicações. Primeiramente eu queria deixar aqui um agradecimento à Unesp, pois eu estou utilizando as apostilas que eles disponibilizaram gratuitamente no site deles, de todos os módulos de ensino aí, eu vou deixar a descrição no site, um material de excelente qualidade, e eu vou seguir então a apostila, porque ela está muito bem escrita. Para começar aqui então, vamos ver algumas noções fundamentais, bem simples mesmo. O que é lado? É um segmento de reta que liga dois pontos diferentes. Então eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B. E esse segmento aqui está ligando o ponto A até o ponto B. Tranquilo. O que é um ângulo? Ângulo, vocês vão ver melhor em geometria plana com o professor Gabriel, exemplos de outros polígonos, né? Mas aqui vamos ficar somente com a definição de abertura entre dois segmentos de reta. Ou seja, eu tenho esse segmento vermelho, esse segmento preto, e essa abertura entre eles aqui, essa seta azul, a gente vai chamar de ângulo. Você pode ver aqui que, dependendo dos segmentos, como é que eles estão, a abertura varia. E agora, sabendo esses dois aqui, vamos começar a conversar sobre o que é triângulo. Triângulo é um conjunto de 3 segmentos, de retas que se cruzam, 3 segmentos como vocês podem ver aqui, 2 a 2, ou seja, o vermelho e o preto estão se cruzando nesse ponto, o preto e o verde estão se cruzando nesse ponto, vermelho e o verde estão se cruzando nesse ponto. Então, sempre 2 a 2. No mesmo caso para os outros, formando 3 ângulos que somam 180. Então, nós temos aqui 3 aberturas entre cada uma das duas retas, né? 3 aberturas, e se eu somar esses 3 ângulos aqui, eles vão dar 180. Em geometria plana, vocês vão ver por quê. Mas para a gente aqui, a gente vai focar em um triângulo específico, que é o triângulo retângulo. E como é que ele funciona? Mesma coisa de qualquer outro triângulo, nós temos 3 ângulos aqui, só que a gente vai fixar um dos ângulos para poder ser 90 graus. Então, essas duas retas aqui sempre vão ser perpendiculares, mas as mesmas condições continuam existindo como se fosse outro triângulo qualquer. A condição de soma dos ângulos internos, alfa mais beta mais 90, que agora é meu ângulo fixado, tem que dar 180. Lembra da regrinha da soma dos ângulos internos de um triângulo? O alfa, beta e 90. Tem que dar 180. E tem que respeitar a condição de existência de um triângulo, que eu acredito que o professor Gabriel também vai aprofundar um pouquinho melhor com vocês. Mas é essa condição aqui, que a soma de dois lados tem que ser maior que um lado, e a diferença dos dois lados tem que ser menor que esse mesmo lado. E isso você vai tomando dois lados de cada vez e você verifica essa condição de existência aí. A terceira consideração é o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras só vai valer para triângulos retângulos, ou seja, que tem um ângulo de 90 aqui, ou aqui, ou aqui. Então, essa relação aqui só vai valer para triângulos retângulos. E a quarta consideração é só nomenclatura. Hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, ou seja, o ângulo de 90 está aqui, o lado oposto é o B. Agora, cateto oposto, lado oposto ao ângulo analisado. Vamos pegar o ângulo alfa aqui, nós estamos analisando ele. Então, o cateto oposto ao alfa é o A. E cateto adjacente, lado adjacente ao ângulo analisado. A gente está analisando o alfa. Qual o lado que é adjacente, ou seja, junto ou próximo do alfa? É o C. A gente vai olhar o lado que está entre o alfa e o 90. Esse é o ângulo adjacente. Então eles começaram a pegar esses triângulos retângulos e começaram a dividir eles e perceberam que eles sempre mantêm a mesma proporção quando você compara as alturas com os lados, mantendo a mesma abertura. Por exemplo, aqui nós temos um triângulo
ok? Aqui nós também temos um triângulo, ou seja, esse triângulo aqui. Aqui já nós temos outro triângulo. E vocês podem ver que esses triângulos só vão aumentando, dessa maneira que eu estava desenhando aí. E o que eles começaram a observar? Toda vez que eu mantinha essa abertura aqui e pegava esse lado e comparava com esse lado, eu achava a mesma proporção de comparar esse lado com esse lado grandão aqui. E é isso que ele está fazendo aqui, ó. Olha a primeira razão. É o lado BA, ou seja, esse lado aqui, BA, em comparação com o lado OA. OA, esse lado aqui. Essa razão, BA sobre OA, é a mesma de DC, que é esse lado aqui, sobre OC, que é esse lado grandão aqui. Eles foram fazendo isso para todos os triângulos e viram que isso sempre dava a mesma coisa. Isso aqui eles chamaram de seno desse ângulo θ aqui. A segunda razão, eles começaram a fazer entre esses lados aqui de baixo com esses lados aqui de cima. São os lados opostos do ângulo de 90, tá vendo? Que lá atrás a gente chamou de hipotenusa. Então, olha aqui, OB dividido por OA é igual a OD, que é esse lado aqui maior, dividido por OC, que é esse lado aqui maior. E foram fazendo a mesma coisa para todos os triângulos e perceberam que isso aqui sempre dava a mesma coisa. E chamaram isso aqui de cosseno de θ. Na terceira razão, mesma coisa. Eles começaram a comparar agora esses lados aqui com esses lados aqui embaixo. E fizeram BA, ó, o BA aqui, sobre OB. DC, que é esse lado grande aqui, sobre OD, que é esse lado grandão aqui. Perceba que isso aqui é diferente disso aqui. Antes ele comparava esse lado com esse lado com esse, e agora ele está comparando esse lado com esse. Então são três razões diferentes. E foi fazendo isso aqui para os vários triângulos que tem aqui dentro e sempre dava a mesma coisa também. E chamaram isso aqui de tangente. Mais para frente a gente vai ver por que desses nomes e cada razão ser chamada dessa maneira. Então, baseado nisso aí, a gente consegue montar um caso geral. Então, vamos pegar um ângulo aqui para analisar. Vamos pegar esse ângulo alfa aqui. Ficou definido então que o seno de alfa era cateto oposto, ou seja, o lado que está oposto ao ângulo alfa, que é o A, olha o A aqui, sobre hipotenusa. A gente viu que hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90, hein? Que é o B. Olha o B aqui. Então, A sobre B. Esse é o seno de alfa. E o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é o cateto que fica junto com o ângulo, que é o C. Olha o C aí. Sobre hipotenusa. Hipotenusa a gente já viu que é o B. C sobre B. E tangente é o lado oposto sobre o lado adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o A sobre C. Tranquilo, né? E agora para o ângulo beta. Mesma coisa. Seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Percebeu então que seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa? Qual que é o cateto oposto de beta? É o lado oposto ao ângulo beta. Ó, agora já mudou, é o C. Então, C. E hipotenusa continua sendo a mesma. O ângulo de 90 está no mesmo lugar. Então, C sobre B. Esse é o seno de beta. Cosseno de beta. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Mesma coisa de antes. Cateto adjacente do beta. É o lado que está junto com o ângulo aqui. Ó. É o A. Ó, o A aqui. Sobre hipotenusa. Hipotenusa não muda, é o B. Tangente de beta. Cateto oposto sobre cateto adjacente.
Qual que é o cateto oposto de beta? É o C. E o cateto adjacente de beta? É o A. C sobre A. Perceba que aqui deu invertido, hein? A sobre C e aqui deu C sobre A. Mais para frente vai começar a aparecer umas coisas interessantes aqui. Agora, esquecendo um pouquinho esse triângulo aqui, vamos pensar em um ângulo θ qualquer, em um triângulo retângulo. A gente tem que seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado igual a 1. Tem a demonstração disso aqui, eu não achei que era o objetivo da aula colocar essa demonstração aqui, mas se alguém quiser saber como demonstra isso aqui, é só me mandar um e-mail que eu mando a resolução. E tangente de θ igual a seno de θ dividido por cosseno de θ. Também tem a demonstração disso aqui, bem tranquila de fazer. Perceba que a gente pode mudar esse θ aqui por alvo ou por beta. A relação continua valendo a mesma. Eu coloquei θ aqui porque vale para qualquer ângulo, dentro de um triângulo retângulo.